Olá, boa noite. Bem-vindos ao seu Jornal de Maricá que está começando. Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Estamos ao vivo no YouTube e na Twitch. Para se manter bem informados, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. E agora vamos aos destaques do dia. Em sessão histórica, processo contra ex-presidente e mais 7 acusados avança no Supremo. Integrantes da chamada trama golpista podem pegar até 43 anos de prisão. Em apenas 5 dias, 10ª Festa Literária Internacional de Maricá alcança o maior número de visitantes em toda a sua história. Crianças são destaque do segundo dia do maior evento de capoeira do planeta, o Volta ao Mundo Bambas, na Arena da Barra. E ainda nesta edição, vamos conhecer a doce história da Casa da Pamonha, no nosso quadro Empreendedores de Maricá. É agora, no Jornal de Maricá, edição da noite. A gente abre o jornal de hoje falando da Festa Literária Internacional de Maricá, na orla do Parque Nancy, que vem se provando um sucesso total, superando todas as expectativas. Em apenas 5 dias, a 10ª edição da FLIM já superou o recorde de visitantes da FLIM do ano anterior. A média de público deste ano é de 28 mil pessoas por dia, o que representa um aumento de 27% em relação à FLIM do ano passado. No último sábado, o recorde de público em apenas um dia na história da FLIM foi batido, com quase 38 mil visitantes circulando pelo espaço montado na orla do Parque Nancy. Nos primeiros dias, o festival contou com uma programação extensa e diversificada, reunindo grandes nomes da literatura, da cultura e da educação. Já passaram pelos palcos e tendas da FLIM personalidades como MV Bill, Leone, Nath Finanças, Hélio de la Penha, Projota e Aisha Jambo, entre outros. A presença de artistas, escritores, educadores, pesquisadores e ativistas contribuiu para debates sobre temas como educação pública, racismo, cultura periférica, identidade, literatura infantil e juventude. Além dos debates e rodas de conversa, a programação inclui performances musicais de artistas renomados como Tiago Martins, Jorge Versilo e Mari Fernandes, além de espetáculos de dança e teatro, oficinas criativas, contação de histórias e ações educativas, com destaque para a FLIM Jovem e a FLIMzinha, espaço dedicado ao público infanto-juvenil. A FLIM 2025 tem como grande homenageada a escritora Conceição Evaristo, uma das maiores representantes da mulher negra, periférica e resistente do Brasil. Conceição Evaristo encerra o evento no domingo, em uma mesa especial ao lado de Bárbara Carini, Eliana Alves Cruz e Jefferson Tenório, com mediação da jornalista Flávia Oliveira. E a Festa Literária Internacional de Maricá 2025 está com a programação recheada de shows. Depois de Seu Jorge, Paulo Miklos, Nação Zumbi e Leone, a FLIM vai receber outros grandes nomes no próximo final de semana. Na sexta-feira, quem se apresenta é o cantor Tiago Martins. Além de fazer sucesso nos palcos, Tiago também é ator e atualmente interpreta Vasco na novela Vale Tudo. No sábado, o cantor Jorge Versilo sobe ao palco para cantar seus maiores sucessos, como Mona Lisa, Ela Une Todas as Coisas e Que Nem Maré. Já no domingo, a cantora Mari Fernandes vai fazer uma apresentação que promete ser inesquecível para encerrar a programação da FLIM com o melhor do sertanejo e do piseiro. Nesta quinta-feira, as crianças deram um show à parte no maior evento de capoeira do mundo, o Volta ao Mundo Bambas 10, edição de ouro, na Arena da Barra de Maricá. Neste segundo dia do evento, logo no início da programação,
os alunos da Escola Municipal de Guaratiba vivenciaram a capoeira em oficinas práticas e rodas de conversa. As atividades reuniram cerca de 40 crianças que puderam experimentar a capoeira em um ambiente educativo e descontraído. O campeonato reúne mais de 500 capoeiristas de diferentes estados brasileiros e convidados internacionais, divididos em 5 categorias: infanto-juvenil, adulto, feminino, master e treinador. Além das disputas, o evento ainda inclui seletivas musicais e esportivas, oficinas, palestras, tour e rodas de conversa. O evento já teve edições na Europa e nos Estados Unidos e se tornou referência ao começar a promover a capoeira em formato de liga, com etapas e ranking. Vale a pena conferir, tem diversas atividades para todas as idades ao longo de cada dia da programação. A entrada é 0800, ou seja, de graça. A Prefeitura de Maricá divulgou que as unidades de saúde da família da cidade já realizaram mais de 300 mil atendimentos nos 4 distritos do município entre janeiro e julho deste ano. Os atendimentos incluem consultas médicas, de enfermagem, odontológicas e acolhimento inicial, serviços essenciais para fortalecer a prevenção de doenças e promover o bem-estar entre a população maricaense. Paralelamente, foram realizadas 265.768 visitas domiciliares pelas equipes de atenção primária, fortalecendo o cuidado, atualizando cadastros e acolhendo novas necessidades dos moradores. Neste período também foram inauguradas 2 unidades, uma delas no loteamento São Bento da Lagoa, em Itaipuaçu, e a outra na aldeia Céu Azul, no Espraiado. Outras 3 unidades estão em construção e podem ser entregues ainda neste ano: Jardim Atlântico, Caxito e Condado. Nos últimos meses, as USFs ainda começaram a realizar exames de eletrocardiograma e atender aos sábados, revezando entre os distritos da cidade para facilitar o acesso da população. As unidades de saúde da família do distrito de Ponta Negra vão estar abertas para a população neste sábado, de 8 da manhã às 2 da tarde, para atendimento ao público. Entre as unidades estão os postos de Ponta Negra, Marinelândia, em Cordeirinho, Guaratiba, Bambuí, Espraiado e Barra. Nos locais, os moradores encontram consultas multiprofissionais, orientações em saúde, aplicações de vacinas, realização de curativos, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis e aplicação de medicamentos. Além do atendimento direto nas USFs, as equipes também realizarão cadastros, atualização de dados e visitas domiciliares, fortalecendo o acompanhamento das famílias e garantindo um cuidado mais próximo e contínuo. E neste sábado, a Prefeitura de Maricá vai oferecer diversos serviços voltados ao bem-estar da população LGBTQIAPN+. A promoção vai acontecer no local conhecido como Castelinho da Cassandra, no Recanto de Itaipuaçu. A ideia é disponibilizar cuidado, acolhimento e bem-estar para a comunidade, num local que simboliza cultura, resistência e inclusão. No local, as equipes de saúde vão promover atividades físicas, imunização, orientação nutricional, auriculoterapia e informações sobre autocuidado. A iniciativa conta com a parceria da organização Nação Alarde. O atendimento começa às 6h30 da noite. O endereço do Castelinho da Cassandra é Rua Doutor Adair Fará da Mota, número 18, no Recanto de Itaipuaçu. E quinta-feira é dia de mostrar as ideias que transformam em boas oportunidades de negócios aqui na nossa cidade. No nosso quadro Empreendedores de Maricá de hoje, fique por dentro da história da Casa da Pamonha. Esse doce episódio você acompanha a partir de agora. No quadro
Inspiradores de Maricá de hoje, nós vamos conhecer a história da Casa da Pamonha, uma marca que carrega tradição, sabor, afeto e que agora também faz parte da vida dos maricaenses. Essa história começou há mais de 4 décadas, quando a primeira Casa da Pamonha foi aberta em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Foi ali, entre panelas e receitas caseiras, que nasceu o amor pelo milho e a vontade de transformar a simplicidade em memória afetiva. Então, há 46 anos atrás, a minha mãe, empreendedora, ela viu na estrada em São Paulo e ela quis colocar aqui no Rio de Janeiro. E ela conseguiu alugar um local vazio, um terreno, e ela foi e fez a Casa da Pamonha há 46 anos atrás. E eu cresci no meio disso, em meio a receitas, em meio a milho. E eu trouxe para Maricá a herança do sabor da Casa da Pamonha há 46 anos atrás. Foi maravilhoso porque eu peguei amor pela confeitaria, tá? A gastronomia em si, tá? Eu me apaixonei desde menina. Desde menina eu me apaixonei por isso e sempre quis. Eu sempre fui muito curiosa, sempre estive dentro da cozinha, sempre aprendi tudo com a minha mãe. E hoje eu trouxe muito mais coisas do que a gente fazia quando eu era criança. E hoje eu carrego comigo essa herança dela. Maricá para mim é um lugar espetacular, tá? Em que a gente pode sair daquela selva de pedra, que é o Rio de Janeiro. É uma estrada que passa muitas pessoas. Aqui é muito bom empreender. Eu gostei, estou muito feliz de estar aqui. Com coragem e paixão, Denise trouxe essa tradição para Maricá. E hoje, centenas de pamonhas e bolos são produzidos diariamente, mantendo o sabor artesanal que atravessou gerações. Então, a produção é diária, tudo natural, não tem conservante. Eu consigo manter todo dia fazer coisas frescas, com milho in natura, pamonhas todo dia, bolos todo dia. Que tenham, pelos meus produtos, pela pamonha, pelos bolos, o amor que eu tenho também. Eu quero que a pamonha cresça muito e muitas pessoas venham me conhecer. Os produtos mais procurados aqui são as pamonhas, né, o suco de milho. E, na verdade, a gente está há 46 anos nisso e não conseguia fazer muita coisa, muitas pamonhas. Eu aqui desenvolvi 6 sabores de pamonha. Então, acho que as pessoas realmente estão muito felizes em conhecer outros sabores de pamonha. Só venham, que Maricá está de braços abertos para receber todo mundo que quer empreender, mas venham com vontade. Uma loja, Denise mostra que a Casa da Pamonha já faz parte da vida de Maricá, marcando momentos e encontros especiais. Esse é um negócio que serve de inspiração para quem também acredita que tradição pode ser inovação. Até a próxima história inspiradora. Quer se manter bem informado? É só se inscrever nos nossos canais e ativar as notificações. Visite o TV Maricá Play, o endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Repetindo, tvmaricá.com. Agora vamos para um rápido intervalo. Na volta, o Jornal de Maricá traz muito mais informações para você. Já se imaginou pertencendo a um lugar inspirador? Pois esse lugar é Maricá. Aqui, a beleza não é só paisagem, é estilo de vida. Aqui os corações e os braços estão sempre abertos. A economia é solidária e a cidade é muito mais. Porque Maricá é mais que uma cidade, é uma revolução.
Maricá, uma cidade que cuida, transforma e inspira. A Prefeitura de Maricá inaugurou um polo da farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, CEAF, nesta terça-feira, em São José do Imbaçaí. A farmácia oferece medicamentos voltados ao tratamento de doenças crônicas e raras, que geralmente possuem um alto custo financeiro. Esses medicamentos são fornecidos conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, com financiamento compartilhado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo Federal. Com a inauguração do polo em Maricá, os pacientes passam a ter mais proximidade e facilidade no acesso a esses remédios, sem necessidade de deslocamento para outros municípios. Atualmente, cerca de 500 moradores já estão cadastrados. Além disso, outros 1.500 pacientes que antes eram atendidos em Niterói, agora serão transferidos para o atendimento em Maricá. A farmácia funciona de segunda a quinta-feira, de 8 horas da manhã às 4 da tarde. Os pacientes que precisam dos remédios podem agendar a retirada através do número 21 99965 1166. Repetindo, 21 99965 1166. Para muitos, voltar a estudar é um sonho. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação está dando a pessoas acima dos 60 anos a oportunidade de concluir o ensino fundamental. No programa Educação de Idosos, a educação é para todos. Vamos saber mais sobre esse importante programa que já foi tema de entrevista no Revista Maricá, nosso programa de domingo. Hoje vamos falar sobre um projeto inspirador que está transformando vidas em Maricá. O programa Educação de Idosos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, oferece a chance para pessoas acima de 60 anos concluírem o ensino fundamental, promovendo inclusão e cidadania. Para entender melhor essa iniciativa, recebemos aqui no nosso estúdio a gerente de ensino de idosos, Adriana Ribeiro dos Santos. Seja bem-vinda, Adriana. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Fico muito feliz em estar aqui, divulgando algo que eu acredito bastante e tendo a alegria de poder oportunizar a essa pessoa idosa que já passou por tantos percalços a retomar os bancos escolares, a retomar os seus sonhos e a construir uma perspectiva de futuro melhor. Adriana, e como surgiu a ideia de criar esse programa, então, pensando na pessoa idosa? Eu comecei, né, ano retrasado, com a gerência de EJA, né, as escolas noturnas, as escolas regulares em horário noturno, e eu fui fazer uma das visitas e vi uma senhorinha, 76 anos, assistindo aulas de matemática no meio da juventude. Barulhentos, tumultuados, e ela ali sentada tentando se concentrar ao máximo. E aí, quando eu me aproximei e perguntei como é que era estudar naquela realidade, ela falou assim, minha filha, é difícil, né, porque eu escuto pouco e tal. E aí eu saí dali com aquela vontade de fazer mais, né? Perguntei para ela se ela poderia estudar no horário diurno, e ela disse que sim. E aí eu levei essa demanda para o nosso hoje secretário Rodrigo Moura, antes era só sub, e eu falei, Rodrigo, vamos pensar em fazer uma escola diurna para atender esse público? E ele falou, vamos tentar, veja se tem condições. E aí eu fui procurar no foco, né, em loco. Procurei a Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, dialoguei então com o secretário Tatai, e aí falei para ele do interesse da gente estar fazendo uma escola para essa clientela, e ele entendeu, cedeu um espaço para a gente começou com um plano piloto. Na primeira semana a gente tinha 15 alunos, na segunda a gente já tinha 30, Nossa. E hoje nós temos 120. Que maneiro. E aí surgiu a Escola de Idosos. Adriana, e qual é o perfil desse aluno, dessa pessoa que busca esse projeto? A gente não tem um perfil específico, não. Ultimamente, a gente tem as estatísticas que comprovam o aumento da população idosa, né? Infelizmente, até uma estatística muito cruel, porque antigamente a gente tinha maior número de jovens, né, e adolescentes no Brasil.
hoje nós temos um crescimento de pessoas idosas, porque os adolescentes, a gente tem uma estatística de acidente, enfim, e acabam, né, morrendo antes do tempo. E aí a gente percebe esse crescimento na cidade de Maricá. Hoje a cidade de Maricá, por conta de todos os nossos projetos sociais, é uma cidade que a qualidade de vida é considerada uma das melhores, né? Antigamente era Niterói, que era a cidade que tinham mais pessoas idosas. Hoje não, hoje a gente tem Maricá, uma orla maravilhosa, Itaipuaçu, Barra, Araçatiba, as lagoas, todo revitalizado, e aí as pessoas acabam vindo morar aqui por conta disso. Os nossos idosos que já nasceram aqui e as pessoas que vêm de fora E as também, pessoas né? que vêm de fora. E aí eles começam a entender que o idoso não é mais aquela pessoa que fica em casa sentadinho no sofá fazendo crochê ou esperando a vida esvair. Não, eles têm vontade, eles têm desejos, eles têm motivações, eles querem estar no mercado de trabalho, eles querem estar inteirados disso. E a escola começou muito nessa perspectiva, de dar oportunidade. E a nossa clientela, a grande maioria, não teve oportunidade de estudar na idade certa. Então, a gente tem um perfil muito direcionado. São, a maioria, mulheres que foram casadas, algumas viúvas, E por vários motivos não puderam estudar mais cedo, não né? puderam estudar e criaram seus filhos e tiveram que trabalhar para sustentar a família. Priorizaram a família, né? Exatamente. E agora elas estão retomando a escola. E a metodologia de ensino é diferente para a pessoa idosa? Qual é a metodologia que a gente utiliza para... A gente está até reformulando a nossa matriz curricular, porque a gente segue o currículo da EJA, né? Conteúdo, carga horária, tudo igual à educação de jovens e adultos. Mas a gente está aprimorando isso porque a ideia é que a escola de idosos seja uma escola em tempo integral. Então, a gente vai ter idiomas, a gente vai ter Inglaterra, né? A gente está trabalhando na perspectiva de interfronteiras, então vai ser Brasil e Inglaterra. Nos 2 polos que já existem, a gente está aí na perspectiva de criar mais 2 polos, e aí a gente vai tentar ver uma interfronteira com outro país que seja de referência. Então, elas trabalham idiomas, arte, a parte corporal, e a gente está tendo parcerias de outros segmentos e de outros setores, né? Inclusive de outras secretarias do nosso município mesmo. E na sua percepção, quais são os maiores desafios dessas pessoas que estão retornando agora a estudar? Foram 3 etapas, né? A primeira etapa, a aceitação da família. Muitas foram desencorajadas. Não apoiaram de início? As falas são, mãe, vai estudar, vai perder tempo. Para quê? Para quê? Porque eu falei isso numa reunião que a gente teve esses dias. Falei, o homem idoso, a gente percebe que ele vai parar nos asilos. Porque dentro de casa ele não tem muita utilidade. Não sabe lavar, não sabe... É muito trabalhoso É um cuidar adulto de não uma pessoa funcional, né? idosa. Então... Exatamente, é muito trabalhoso cuidar de uma pessoa idosa. Já a mulher, ela ainda tem uma funcionalidade. Ela cuida do neto, ela consegue fazer uma comida, ela consegue... E aí, O trabalho doméstico ainda está preso ao feminino, né? ao feminino. E aí, por conta disso, a gente acaba vendo que as mulheres buscaram a escola primeiro que os homens. Hoje, nos 2 polos, a gente tem 4 alunos homens só. A grande Todas as maioria outras são mulheres. E de que forma a valorização das histórias e experiência dos alunos impactam na forma de ensino e aprendizado deles? De todas as formas. As A histórias, bagagem que eles trazem de casa. As histórias de vida são maravilhosas, né? Elas costumam relatar muito toda a parte da história mesmo, da história da formação da humanidade, da história da chegada delas a Maricá, de como que foi construir a família, e tudo muito enfático com a questão do machismo instituído, né? E a gente pega essas histórias, e essas histórias elas podem ser recontadas e reproduzidas de uma forma mais enfática. Nós tivemos uma participação da nossa aluna Olga. Olga é uma das primeiras alunas do centro, do Polo do Centro. Olga tem 84 anos, fez uma cirurgia cardíaca no final do ano, precisou colocar um marca-passo, e Olga criou todos os seus filhos e ajuda na criação dos netos até hoje, passou por esse enfrentamento, passou por uma vida difícil, e Olga foi à faculdade ano passado dar uma palestra para as alunas do direito sobre o direito da mulher e como é que foi para ela ter o direito de estudar negado.
E ela deu conselho e foi lindo. E a gente está agora nessa proposta de voltar com eles também em alguns cursos para eles falarem a respeito da experiência de vida deles. Você chegou a falar quantos alunos hoje o projeto abraça? 120. Desses 120, quantos são homens e quantos são mulheres? 4 homens. E todo o restante são mulheres, né? O projeto conta com a participação de outras secretarias, de outras parcerias. Como funciona essa integração da educação com as outras secretarias? Você citou a Secretaria da Pessoa Idosa, quais são A gente tem, como funciona? a gente participou de vários projetos, Cozinha Criativa, Procon, inclusive amanhã a gente tem a aula inaugural do Procon Sênior no polo de Itaipuaçu, onde eles aprendem sobre prevenção de golpes, como as leis que garantem a integridade deles, a questão dos golpes, enfim. E a gente teve o Cozinha Criativa, que é um programa ligado a, se não me engano agora, acho que ele está na Secretaria da Mulher, Cozinha Criativa. A gente tem a parceria com a parte da Seguridade Social, o próprio Sindicato do Professor, a gente já fez algumas atividades lá com elas, da parte legal. A gente tem o Grêmio Estudantil do Polo do Centro, a gente já tem 2 alunos, representantes do Grêmio. Polo de Itaipuaçu a gente está tirando agora, porque a gente quer que essa aluna, que esse aluno, seja integrado aos alunos que a gente tem na rede, independente da idade. Então, quando a gente tem reunião de Grêmio Estudantil, a gente leva as nossas alunas idosas e é um sucesso, porque elas estão ali mostrando que nunca é tarde. E são, então, 2 polos, um no centro e um em Itaipuaçu. E outro em Itaipuaçu. Esses 2 polos, eles facilitam essa acessibilidade dos alunos? Há projetos aí para que tenha mais polos, para atender mais o município? Sim, sim. O de Itaipuaçu, a gente tem uma fila de espera de vagas. A gente está aguardando. Ou seja, tem pessoas querendo entrar. Tem mais pessoas. A gente está aguardando porque a gente vai para um espaço próprio. Hoje a gente está agregado na Escola Maria Cristina, numa salinha, mas a gente está aguardando porque a gente vai para o nosso prédio, onde a gente vai ter as atividades diretas para eles. A gente pretende estender essa educação de idosos também no turno à noite, para quem não conseguir estudar durante o dia, possa estudar à noite, sendo dentro dessa proposta de educação de idosos. A gente tem no Polo Centro a perspectiva de ir logo em breve para uma casa também, que está sendo providenciada para a gente. Eu acredito que até final do mês que vem a gente já esteja nessa casa. E a gente tem aí agora um estudo já com avaliação e já com uma série de possibilidades, porque a gente vai entrar no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu e Minha Casa Minha Vida de Noã. Adriana, e além da educação formal, você até citou já alguns, mas quais são outros serviços que são oferecidos também a esses alunos? A gente trabalha com tecnologia, dentro da proposta da Secretaria de Educação Interfronteira, toda a parte diversificada a gente tem, artes, e agora a gente, com essa parceria com o mundo acadêmico, a gente está tendo projetos de pesquisa, de curso de especialização, onde os alunos estão vindo aplicar essas pesquisas com nossos alunos. Pesquisas do Alzheimer, como trabalhar a demência, como trabalhar a questão física, motora, alimentação saudável, farmácia. E como você percebe o impacto do projeto na autoestima e na qualidade de vida dos alunos? Total. Se você avistar uma aluna vestidinha de uniforme pela cidade, você já percebe no andar como que elas estão bem. E te digo mais. Ou seja, mudou até a forma de andar, né? Mudou. Autoestima lá em cima, lá sorriso. Lá em cima, por Ivete, autoestima lá em cima. Elas estão muito felizes. E aquela preocupação da família e aquela desmotivação também a gente já conseguiu transformar. Hoje a gente tem filhos e netos que vêm agradecer, porque algumas mães já estavam num quadro depressivo, já não participavam mais do convívio familiar, já não almoçavam junto, não tinha aquela coisa de estar domingo junto com os netos, e agora não, elas estão ali falando da escola, do que estão aprendendo. Então a família que antes não apoiava, agora agradece, agradece, bacana. E a gente começa um movimento de levar essa família também para esse universo de escolas de idosos. Então a gente começa também atendendo com um projeto Família na Escola, onde os filhos vão acompanhar o que as mães estão estudando. E você acha que o programa ele estimula, por exemplo, o protagonismo da pessoa idosa na sociedade? Claro, claro. A gente, mercado de trabalho, empreendedorismo,
os direitos da pessoa idosa, como eles se posicionam. Hoje, elas sabem se colocar, tá numa fila, por que elas têm preferência na fila? Estão bem Estão orientadas. empoderadas, né? Empoderadíssimas. E existe alguma história marcante, alguma situação interessante que você possa dividir com a gente? Muitas, muitas. A gente tem Dona Dalva, que é portadora de deficiência, que se dedicou a criar seus filhos, a criar o seu neto, que também é portador de deficiência, e que ela vai para a escola com toda a sua dificuldade motora todos os dias, e muito feliz em estar na escola e que faz parte do Grêmio Estudantil, que gosta muito de falar sobre essa experiência e que está escrevendo cada texto emocionante aí, que a gente pretende juntar todas essas escritas e produzir um livro com as histórias dos nossos alunos da Escola de Idosos. Que maravilha. Nosso bate-papo está chegando ao fim, Que pena! mas fala aí pra gente, para quem está vendo a gente, quem quiser participar, como é que faz, quais são os próximos passos do projeto? Dá esse spoiler aí pra gente. A gente está credenciado hoje no Matrícula Inteligente, pela Secretaria de Educação. O período de inscrição de matrícula é igual a todos os alunos da rede. Todos os direitos que os nossos alunos da rede têm, eles também têm. Eles recebem uniforme, merenda, material escolar, o ônibus escolar para fazer as nossas idas e vindas, acesso à cultura. A gente vai para teatro, a gente vai para eventos. Então, você que está em casa, vem para cá, vem estudar com a gente, vem mudar a sua vida, vem estar entre pessoas iguais, conversar com as suas amigas, sair daquele quadro depressivo onde ninguém para te ouvir. Lá na escola a gente tem muita gente para te escutar. Vem com a gente. Nunca é tarde para aprender, né, Adriana? Nunca é tarde para aprender. Obrigado, sucesso aí. Eu que agradeço. E que o projeto continue transformando vidas. Obrigada. O programa completo você pode assistir no nosso canal do YouTube ou no TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com. Tudo junto e sem acento, não se esqueça. tvmaricá.com. Você vai curtir. O Produto Interno Bruto de Maricá alcançou a marca de 85 bilhões e 800 milhões de reais em 2021, segundo dados do IBGE, colocando o município na 8ª posição entre as maiores economias do país. O desempenho se explica, sobretudo, pela exploração de petróleo e gás do pré-sal, que transformou a cidade em um polo de arrecadação de royalties, superando capitais tradicionais como Porto Alegre. Os royalties se tornaram a principal fonte de receita na cidade. Em 2024, chegaram à marca histórica de 4 bilhões de reais. Além de custear a máquina pública, a cidade investe em programas sociais, como a Renda Básica de Cidadania, valor recebido pela população em forma de moeda social, a popular Mumbuca. Nesta quinta-feira, o município de Maricá está participando do Brasil Origem Week, evento internacional de turismo que acontece na cidade de Lisboa, em Portugal. A participação fortalece a imagem de Maricá no cenário global e amplia as conexões internacionais da cidade, valorizando cada vez mais a identidade maricaense. A cidade vai ser representada pela Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno. O evento vai até o dia 14 de setembro. Não se esqueça de se inscrever em nossos canais e ativar as notificações. Confira o TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Não se esqueça, tvmaricá.com. O Jornal de Maricá faz agora um rápido intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com uma notícia que tem tudo
para entrar para a história política do nosso país. Após uma semana de grande expectativa, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e outros 7 réus por todos os crimes da chamada trama golpista. A acusação foi feita pela Procuradoria-Geral da República. O placar no Supremo chegou a 3-1, graças ao voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o voto do relator do processo, Alexandre de Moraes, e do ministro Flávio Dino. Os 3 votaram pela condenação do ex-presidente, seus auxiliares e militares envolvidos nos seguintes crimes: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado contra patrimônio da União e deteriorização de patrimônio tombado. Os 8 réus são o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general e ex-ministro Walter Braga Neto, o ex-ajudante de ordens e delator Mauro Cid, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-diretor da ABIN e deputado federal Alexandre Ramagem, o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, será o último a se manifestar no processo. A próxima etapa do julgamento, que gera maior expectativa no STF, é a da chamada desometria da pena, ou seja, qual será o tempo da punição a cada um dos 8 acusados. Se os réus pegarem a pena máxima para todos os crimes dos quais são acusados, eles podem ser sentenciados a até 43 anos de cadeia. E agora uma notícia que está viralizando nas redes sociais. O leão Dakar, que vive no zoológico de Curitiba, no Paraná, passou por um exame de ressonância magnética no último sábado, dia 6 de setembro. A realização do exame contou com a mobilização de uma equipe com mais de 12 pessoas. A ressonância faz parte de um check-up veterinário geral. Antes do exame, o animal foi acalmado para realizar o procedimento. O leão tem 3 anos de idade e pesa 160 quilos. O animal vive no zoológico ao lado de sua companheira, a leoa Zâmbia. Se a profissão de anestesista é considerada de alta responsabilidade e está sempre acompanhada de um certo grau de risco, essa situação veio para colocar à prova o trabalho do profissional. Já pensou se ele errasse na dose e esse gatinho acordasse no meio do exame? Um homem invadiu o Cristo Redentor e realizou um salto de paraquedas da mão direita do monumento na manhã desta quarta-feira, na zona sul do Rio de Janeiro. O salto foi gravado pelo guia turístico Davi Moreira, que afirmou não conhecer o saltador e disse que achou que o salto era uma ação publicitária. O ato é considerado crime contra o patrimônio público e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A identidade do saltador não foi revelada. Bonita realmente a imagem, mas fica aí cuidado e atenção com os procedimentos de forma correta, né? E agora o assunto é futebol, porque tem uma torcida comemorando muito uma grande vitória que garantiu o primeiro carioca para a semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense venceu o Bahia por 2-0 e está na semifinal da competição. O jogão aconteceu na noite desta quarta-feira no estádio do Maracanã. Os gols foram marcados pelo atacante Canóbio e pelo zagueiro Thiago Silva. O tricolor carioca tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 e precisava vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação. A torcida tricolor foi à loucura com a vitória sobre o Bahia. Confira um pouquinho do calor da torcida, Maracanã lotado.
Agora o Fluminense espera o vencedor de Botafogo e Vasco para conhecer o seu adversário. O Alvinegro e o Cruz Maltino se enfrentam logo mais às 9h30 no estádio Newton Santos. O primeiro jogo terminou empatado e o confronto está aberto. Quem vencer, leva. Em caso de um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Já está disponível em todas as unidades de saúde da família de Maricá a vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Anteriormente, apenas alguns polos ofereciam a imunização contra a doença para o público infantil. Agora, a aplicação do imunizante ocorre de segunda a sexta-feira, mediante agendamento prévio na própria USF de referência, que atende a região de moradia. A medida busca facilitar o acesso das famílias e ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19. É importante lembrar que o Ministério da Saúde incluiu a vacinação contra a Covid-19 do público infantil de 6 meses a 4 anos no calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações, reforçando a importância da proteção das crianças contra o coronavírus. A Prefeitura de Maricá vai promover a 4ª edição do evento Curta Itaucaia no domingo, a partir das 9h da manhã, em Itaipuaçu. O evento acontece na Fazenda Itaucaia e reúne o melhor da gastronomia local, além de feirinhas de artesanato, música, passeio de Jeep Tour, van e trilhas. Esta edição vai ser em homenagem à Primavera, estação que começa no dia 22 de setembro, antecedendo o tão esperado verão. A atração principal da festa é a cantora Lavínia Guimarães. A cidade de Maricá vai receber o festival Rua e Sabor neste final de semana na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu. O evento, que começa sexta e vai até domingo, sempre a partir das 7h da noite, oferece o melhor da gastronomia de rua, com shows ao vivo e muita animação. Entre as atrações estão o DJ Rian Santos e o grupo Thunder Rock, que se apresentam na sexta. O grupo O Sorte, que toca no sábado, novamente o DJ Rian e a cantora Roberta Tílio, no domingo. O festival é aberto ao público e a entrada é gratuita. Ao longo da semana, não perca o seu Jornal de Maricá. É só fazer a inscrição nos nossos canais e ativar as notificações. Nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube e no TV Maricá Play. O endereço é tvmaricá.com, tudo junto e sem acento. Não se esqueça, tvmaricá.com. Vamos dar mais uma pausa para o intervalo. Na volta tem o último bloco de notícias do dia. Fique com a gente. Bem-vindos ao futuro, o nosso futuro, que se constrói quando cuidar das pessoas vem em primeiro lugar, que trabalha para ser a cidade mais segura do país e se transforma para fortalecer o verdadeiro empreendedor, e que cuida das pessoas e das famílias inspirando o mundo. O futuro tem endereço, é aqui, na sua Maricá cada vez melhor. Prefeitura de Maricá, cidade que cuida, transforma e inspira. E agora vamos de previsão do tempo aqui em Maricá. Confira o boletim da Secretaria de Proteção e Defesa Civil para saber como fica o clima no restante da semana. Nesta noite, um sistema de alta pressão deixa o tempo estável, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Na sexta, uma nova frente fria se aproxima pelo oceano, trazendo aumento de nebulosidade. A previsão é de chuva fraca e isolada a partir do período da tarde. No sábado, após a passagem da frente fria, o tempo fica de encoberto a parcialmente e pode ter chuva fraca e isolada, principalmente de madrugada e pela manhã. No domingo e na segunda-feira, um sistema de alta pressão deixa o céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas ficam estáveis durante o período, mas a região deve receber rajadas de vento de até 50 km por hora. E para quem gosta de curtir aquele cineminha,
Aí vai a dica do fim de semana. O Cine em Fio vai estar com uma programação voltada para toda a família. Na sexta-feira, o dia começa às 7 horas da noite, com a exibição do filme Um Lobo entre os Cisnes. No sábado, serão 3 sessões, iniciando às 3 da tarde com a Aimbo, a guerreira da Amazônia. Às 5 é a vez do filme Copenau, A Sonhar a Terra Floresta. Às 7 da noite, será exibido A Luneta do Tempo. Já no domingo, a programação começa às 3 da tarde, com Looney Tunes, O Dia que a Terra Explodiu. Fechando o fim de semana, às 5, o público acompanha Nosferatus de Friedrich Murnau. Vale lembrar que para assistir a qualquer filme, basta garantir um ingresso gratuito através do site www.cineenfio.arte.br. No dia da sessão, é só chegar um pouquinho mais cedo e pegar o seu lugar. E para fechar o jornal de hoje, a gente vai falar de bem-estar. Estamos no Setembro Amarelo, mês dedicado no mundo inteiro à valorização da vida e à promoção da saúde mental. Essa campanha é tão importante que mereceu a participação especial da nossa apresentadora Marina Alcântara em entrevista com a psicóloga Thalita Bastos. Vamos conferir. Oi, Thalita, boa Olá. tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre psicologia e para começar eu queria saber como que a psicologia te encontrou. Então, penso na psicologia assim desde provavelmente início de 2016. Inicialmente eu comecei a Universidade de Comunicação Social, né, com habilitação em jornalismo. Nossa, que coincidência! Mas depois de um certo tempo eu tive contato, né, um pouco mais com a temática da psicologia no próprio curso mesmo de comunicação. Legal. E aí comecei a me interessar, e aí como eu estudava numa universidade pública, você tem a liberdade, depois de um certo período, de cursar matérias de outros cursos, fazer letiva. E aí foi quando eu comecei a pegar matérias de psicologia, eu falei, cara, é isso, é isso que eu quero. Tentei pela própria universidade também trocar, né, de curso, fazer essa transferência, não consegui ali. Aí depois de um tempo isso já estava me fazendo mal, né, eu já queria fazer um outro tipo de curso, eu já queria fazer psicologia. Aí foi que eu decidi e falei, não, vou largar tudo e vou fazer psicologia. Um ato de muita coragem, mas que bom que hoje você está feliz, né, Sim, formada. Sim, recém-formada, o diploma tá quentinho. Arrasou. Aí eu vim pra cá, pra Maricá, né, aproveitei a oportunidade que foi ofertada pelo próprio passaporte universitário. Ah, legal. E aí hoje posso dizer que estou formada. Ah, parabéns. Psicóloga. Muito legal. E você passou um período, né, fazendo acompanhamento hospitalar e também em escolas com crianças ali com transtorno do espectro autista. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período, como foi da sua vida. Então, eu comecei a fazer acompanhamento das crianças, não necessariamente foi uma coisa vinculada à universidade, mas para estar atuando enquanto acompanhante terapêutica, eu deveria estar fazendo alguma graduação, né, que não de psicologia, pedagogia, e aí por ser estudante de psicologia, me foi apresentado esse caminho e aí eu fui, não conhecia, eu não tinha tido contato com esse público antes dessa experiência. E aí foi tudo muito novo, porque assim, eu tava ali no meu 4º, 5º período da psicologia. A gente tinha falado sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista, mas eu não tinha tido a vivência, né, e por mais que seja falado, a gente acaba que 5 anos de faculdade não dá conta do todo, né, tipo, a psicologia também é uma profissão muito ampla. Então, fui ter essa primeira experiência, foi assim, muito enriquecedora para mim. Eu sempre gostei muito de lidar com o público infantil. E aí, conhecer e poder estar perto um pouco mais dessas crianças. Eu pude ter a oportunidade de acompanhar algumas diariamente mesmo. Eu acompanhava na escola, né, enquanto acompanhante terapêutica. E aí fazia acompanhamento dessas crianças diariamente. E aí ver, tipo, como que elas interagiam ali com os amigos. Como que as crianças da própria sala
lidavam com algumas coisas que aconteciam ali, com algumas especificidades de cada criança. E aí eu pude acompanhar, assim, por mais tempo, 2 crianças, né? E aí foi muito interessante para mim, porque eu tive que me aprender a me comunicar. Legal. Porque do modo que eu estava habituada, não era o modo que eu me fazia ser entendida, ou o modo que a criança que eu acompanhava não era o modo que eu estava habituada a entender. E a gente precisou ali nessa relação assim, de todo dia, diariamente, construir essa relação da gente. E aí, a partir das dificuldades e habilidades da criança, a gente podia fazer esse processo de inclusão, né, que ainda é muito falho, a gente precisa melhorar em muita coisa, enquanto Estado, enquanto profissionais também dentro desse ambiente, mas que ali, a partir das possibilidades dessa criança e a partir do que de demanda tinha, né, enquanto escola, para poder aprender a escrever, a se comunicar, interagir com outras crianças, que dentro do espectro, às vezes, são características que as crianças têm um pouco mais de dificuldade, mas foi muito gratificante para mim poder estar dentro, né, desse processo e ver as crianças socializando, se comunicando, foi bem bacana. Perfeito. E agora vinculado, né, à universidade, eu pude fazer o estágio hospitalar e também fiz cerca de 2 anos ali da clínica. Eu não sei se é entendido, né, do público geral. E a psicologia ela é uma profissão muito ampla e ela tem dentro dela diversas perspectivas, diversas abordagens. Então, cada profissional ele vai escolher uma abordagem para atuar. E aí tem a psicanálise, por exemplo, que você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, mas você também pode ser um psicólogo e psicanalista. E aí tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e aqui eu me aproprio, né, venho me apropriando, que é um nome difícil e grande, a fenomenologia existencial. E aí eu pude também, durante esse tempo, né, de graduação, poder estar atuando em psicoterapia, que é o atendimento, né, de crianças, adolescentes, adultos, idosos, num ambiente fechado, né, em consultório, são atendimentos individuais, né, então é uma pessoa atendida por vez. E eu pude estar durante cerca de 4 semestres, né, o que equivale a 2 anos, atuando também em psicoterapia dentro da universidade, né, mediada pela universidade, no serviço que a universidade ofertava. Já nessa linha que você segue, Isso, já na fenomenologia existencial. Que aí na universidade você vai pegando um enfoque, né? E aí você vai se direcionando nos estágios a partir das suas afinidades, né? Que cada um tem a sua e a psicologia, diversas áreas, a gente vai escolhendo o nosso nicho. E aí tem eu não conhecia, diferente. Sim, E aí tem também a psicologia hospitalar, que aí já é uma psicologia institucional, não necessariamente parte de uma abordagem, mas também tem uma atuação no hospital. E aí eu pude fazer esse estágio aqui no Hospital Che Guevara, né? E foi uma experiência muito, eu digo que para mim foi muito difícil, porque a gente teve que lidar, eu tive que lidar com muitas questões minhas também, né? Que eu me senti atravessada ali. A gente, enquanto psicologia, né, dentro do hospital, a gente passa ali por processos com as pessoas e com os familiares das pessoas. São momentos complicados, porque são pessoas que podem estar vindo a óbito, e aí a gente notifica os familiares sobre isso. Em notícias de óbito, a psicologia também ela se faz presente ali com os familiares. Tem sempre um profissional da psicologia, né, para estar auxiliando, porque são notícias que são mais difíceis, né? E que dentro de um hospital são notícias que às vezes são inevitáveis, né? Sim. É da vida, né? Também morrer. Mas foi muito gratificante, assim, participar. E em relação à psicoterapia, ao menos penso, a Thalita de agora formada, é um caminho que eu quero seguir enquanto atendimento, a princípio de adolescentes e adultos, porque tem a questão do online, né? E aí tem essa facilidade um pouco maior, ao menos no início. Mas quem sabe voltar para o meu público infantil também. Sim. E minhas crianças. Eu queria falar, inclusive, sobre isso. Nessa época, né, que você estava ali mais focada nas crianças e tudo mais, teria algum caso, assim, que você lembra, ou alguns casos, que você acha legal compartilhar com a gente, a história? Vamos pensar. Acho que eu posso falar, assim, de uma maneira mais geral, né? Eu pude acompanhar mais de perto
mais precisamente 2 crianças. E aí eu posso dizer o que em comum, né, dessas 2 crianças que eu pude acompanhar mais de perto, que era a capacidade que elas tinham de me ensinar algumas coisas. Eu aprendi muito, tanto aquilo que eu falei de pensar em como me comunicar, né, de forma efetiva, porque eu acho que uma comunicação ela se dá quando ambas as partes entendem, né? Então achar esse meio, esse entre, né, para que eu consiga acessar esse mundo e esse mundo também me acesse. E aí, nesse modo de ser que a gente cria, a gente vai fazendo o que é possível, né, ali dentro do contexto escolar, mais precisamente, que foi o ambiente que eu mais estive. Mas ainda pensando nisso, né, nessa questão de aprender a se comunicar, eu via que a partir desse momento em que eu me dispunha a ver os interesses da criança, as demandas que ela tinha, as formas que seriam assim melhores porque dentro de um contexto escolar você tem toda uma demanda escolar também, né? A criança está ali para socializar, para poder fazer certas atividades propostas pelos professores. Isso tudo também faz parte, né? E aí, pensando numa criança que tem especificidades, né? E que muitas das vezes a fala não era colocada assim tão funcional quanto outras crianças, por exemplo. Quando eu percebia, e a gente, claro que em conjunto com a mediação, né? Porque o acompanhante terapêutico ele não substitui o mediador dentro da escola. Mas nesse trabalho em conjunto, a partir dos interesses dessa criança, a gente conseguia realizar muito mais coisa. Essa criança, ela aprendia muito mais coisa do que se fosse uma forma mais engessada, né, de ensinar a partir de algumas coisas. Por exemplo, eu percebia que uma criança que eu acompanhei, ele gostava muito de instrumentos musicais. E ele me apresentou um instrumento chamado kalimba. Eu não conhecia esse instrumento. Eu falei, gente, kalimba. Ele ficava falando kalimba, kalimba. Eu falei, eu não sei o que é isso, vamos pesquisar. Aí eu pesquisei e descobri que era um instrumento lindo, por sinal. Eu escuto até hoje, inclusive, o somzinho, acho relaxante. E aí eu falei, tá, o que a gente pode fazer então, junto com a mediação, para essa criança ter mais interesse no que é proposta pedagógica, para que ele aprenda a ler, a escrever, porque isso pode ajudar ele muito no futuro. E aí a partir disso, a gente começou a pensar atividades que envolviam instrumentos musicais, fazer propostas que tinha a música incluída. E aí a gente via e ele era uma questão muito sensorial também. E aí a gente usava, ele não gostava de escrever, para fazer escrever a gente usava cola, porque ele gostava da sensorial. E aí ele escrevia no papelzinho e colava, e aí ele fazia da escrita uma atividade prazerosa para ele. E aí a gente conseguia tanto o objetivo da escola, que era fazer esse exercício, né, da escrita, de aprender a ler, aprender a escrever, mas também de uma forma que fosse prazerosa e interessante para ele, que fosse um universo que ele gostaria de estar também. Eu acho que essas experiências assim que a gente tinha de pequenininho, né, no cotidiano, foram muito gratificantes. Eu acho que me marcou muito. Interessantíssimo. Por mim, eu ficaria aqui até amanhã conversando com você e te ouvindo. Eu gosto de falar também, então. Você fala super bem, entendi tudo, maravilhosa. Muito obrigada por esse papo. E onde a gente te encontra para continuar ouvindo você falar e falar suas experiências também? Então, como eu falei, né, meu diploma está quentinho, acabou de sair do forno. Eu tenho pensado com algumas colegas também, professoras da psicologia, em abrir uma página e aí voltar para o nosso trabalho mesmo, mas ainda está nesse processo de sair do papel, ir para o papel e ganhar forma. Mas eu tenho o meu Instagram pessoal, que aí eu acho que depois eu posso encaminhar as pessoas que tiverem interesse para poder ir para lá, que aí é @tatabastos. Então tá ótimo. Então já fica aí, gente, o Instagram dela. Se vocês precisarem, só entrar em contato. Obrigada.
E com essa entrevista para lá de importante, a gente vai fechando mais um Jornal de Maricá, edição da noite. Para não perder nenhuma novidade sobre a nossa querida Maricá, inscrevam-se nos nossos canais e ativem as notificações. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem agora com as imagens aéreas da nossa linda cidade. Dessa vez o sobrevoo foi em Guaratiba. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.